Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, que eu fui surpreendido 2 minutos antes de iniciar esse painel. Agradeço, João, já te considero como um amigo também, porque nós temos uma amizade em comum, que é a Margarete Dalcomo, minha amiga há 20 anos, e, sendo amiga dela, você é meu amigo. Muito obrigado pelo convite, está aqui o ministro Furlan, demais membros da LIT. Gostaria de agradecer também a todos os membros aqui do painel, encabeçado pelo Vital e pelo desembargador, presidente do Tribunal de Justiça. Esse tema, que é um tema bastante controverso e, eu diria, até um pouco emocional, porque nós tivemos aqui a apresentação da desembargadora Lia falando do diálogo. O diálogo é fundamental dentro do processo, antes da judicialização. É muito importante a transparência e o diálogo para evitar exatamente que as pessoas ingressem em demandas judiciais aventureiras. Não é isso? Nós tivemos também do Vital comentando um pouco da estrutura pesada e também do desembargador, como o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro tem uma demanda altíssima no termo de novas ações judiciais. Mas eu, como advogado, engenheiro e atuante na área da propriedade intelectual, trabalho na área de enforcement, na parte de patentes, eu tenho aqui casos que eu poderia aqui relatar sobre a falta de segurança jurídica dentro da propriedade intelectual. Eu vou dar somente um exemplo aqui. Na realidade, nosso colega, meu amigo Marcos Vita, participou dessa ação, que foi a inconstitucionalidade do parágrafo 40, do parágrafo 1 do artigo 40 da Lei 9279, a ação 5529, que tornou inconstitucional o parágrafo único. O que significa o parágrafo único do artigo 40? Que se o INPI, que é o órgão competente para deferir uma patente, levar mais de 10 anos para fazer o exame de uma patente, existe um prazo automático de 10 anos a partir da data da concessão da patente. E isso foi um pleito das farmacêuticas de genéricos para poder tirar essa vigência de 10 anos a partir da concessão, porque, normalmente, a lei estabelece 20 anos da data do depósito. E uma patente na área de fármacos, ela não tem de forma automática a colocar o seu produto no mercado. Como todos nós sabemos, quando uma patente de uma molécula é concedida, ainda falta uma longa estrada para se percorrer em termos de testes clínicos, principalmente, para obter a autorização para a comercialização que é dada pela Anvisa. E esses testes clínicos levam cerca de 10 anos, cerca de 3, 4 bilhões de dólares para se obter. E, nesse sentido, as farmacêuticas vão conseguir suas patentes, elas, na realidade, têm 5, 3, 4 anos para usufruir desse benefício que é dado pelo Estado. Ora, essa lei foi promulgada em 96 e nós tivemos aqui, até o ano retrasado, acho que foi 2021, que foi decidido sobre a inconstitucionalidade desse parágrafo. Isso gerou uma insegurança jurídica tremenda, porque depois, titulares de patentes, principalmente das farmacêuticas, que tinham suas patentes concedidas, válidas, sendo negociadas, licenciadas para empresas brasileiras, tiveram, simplesmente, do dia para a noite, o término da vigência dessas patentes. Eles perderam essa vigência. E a curiosidade que, na decisão do relator Toffoli, ele colocou uma disposição da seguinte maneira: todas as tecnologias, salvo aquelas relacionadas com a saúde, têm o efeito ex nunc. Para quem não é advogado aqui, o efeito ex nunc é a validade a decisão a partir daqui para frente. As empresas, todas as patentes que possuem objetos relacionados à saúde, medicamentos, têm o efeito ex nunc, ou seja, retroage até a data do depósito da patente. Então, houve já aí uma discriminação de tecnologia que não é previsto, inclusive, no TRIPS, no Acordo do Tratado Internacional
relacionada à propriedade intelectual, comercial relacionada à propriedade intelectual. Então, isso gera uma insegurança para os investidores. O que eu quero dizer com isso? Que gera uma insegurança para as empresas farmacêuticas entrarem no mercado, investirem no Brasil, porque, de uma hora para outra, a regra foi mudada. Ressalvada aqui a defesa e os argumentos apresentados pela outra parte, eu aqui questiono e trago essa reflexão para todos aqui, que a segurança jurídica ela é fundamental dentro de um processo onde nós não podemos olhar somente para o direito, nós temos que olhar para a economia. Esse casamento é fundamental, porque a dimensão da produção de gestão de riqueza ela impacta diretamente na dimensão de produção de normas socialmente justas. Se você desvincular uma da outra, nós temos esse imbróglio que nós estamos presenciando. E um outro fato interessante, ontem nós tivemos o jantar no Palácio Guanabara. Lá no Palácio Guanabara, não sei se vocês sabem, a ação de indenização da família Orleans Bragança terminou em 2020. 125 anos uma ação perdurar para decidir que a família não tem direito à indenização da União. Eu acho que isso é um absurdo. Essa insegurança, isso eu estou levando aqui no extremo, mas desse lado para o outro lado, existem vários exemplos que nós podemos dizer. Então, eu gostaria de ouvir vocês como nós podemos... Eu sei que o diálogo é importante, eu sei que a estruturação, tudo isso é muito importante, mas como nós sensibilizarmos o Poder Judiciário no sentido de que ele não está dando uma decisão ali, o juiz, olhando simplesmente para a caixa dele. Ele está dando uma decisão olhando para toda a sociedade. Ele não pode dar uma decisão porque ele conversou com um jornaleiro lá embaixo e falou assim, olha, eu não consigo entender porque houve uma situação assim ou assado. Ele tem que olhar não o que o jornaleiro falou ou o porteiro falou para ele, ele tem que pensar numa maneira mais abrangente da sociedade. E essa conscientização, às vezes, o judiciário ele fica muito ali dentro da caixa. Ele não olha para as consequências econômicas e sociais que isso pode gerar. Então, eu gostaria de ouvir um pouco de vocês sobre essas questões que eu acabei de colocar aqui. Obrigado. Eu dirijo a pergunta para a desembargadora Vanessa. Alô? Está funcionando? Tá. Agradeço a promoção, mas desembargadora aqui é a doutora Lia, doutor Ricardo, eu ainda sou juíza de primeiro grau. Obviamente que eu não vou tecer comentários sobre o mérito da questão relativa aos fármacos, porque isso não nos cabe e a questão foi decidida. Eu queria só fazer uma reflexão sobre isso. Para vocês terem uma ideia, a nossa Suprema Corte julgou em 2021 90 mil processos. São 11 ministros. Para colocar esse número em perspectiva, porque o número absoluto às vezes não diz muita coisa, a Suprema Corte Americana julgou 62 processos. Não são 62 mil processos. 62 processos. A Suprema Corte Argentina, que é mais próximo daqui, julgou 21 mil. Nós julgamos 90 mil processos. O que isso quer dizer? Quando a gente tem... Eu sou juíza do Fórum João Mendes, que é o Fórum Central de São Paulo, junto com a doutora Laura, que está aqui. Quando a gente tem um processo no João Mendes, os senhores podem olhar, via de regra, o processo dura 90 dias. Em 90 dias, nós temos inicial, contestação e sentença. Se o senhor recorrer do meu processo, ele vai lá para a doutora Lia, no Tribunal de Justiça. Em 4 meses, 4 a 6 meses, o Tribunal de Justiça julga o processo. Eu imagino que no Rio de Janeiro, os prazos não devam ser muito diferentes disso. Só que o problema é que ninguém aceita limitar os acessos às cortes superiores. Tudo vai para as cortes superiores. Tudo vai para as cortes superiores. Em matéria criminal,
qualquer processo vai para as cortes superiores. Então, a gente tem um STJ julgando milhares e milhares e milhares de processos individuais, o STF julgando milhares de processos individuais, que, obviamente, a gente não dá conta de fazer isso. Então, e aí eu puxo sardinha para o que eu conversei ali, enquanto a gente não conversar sinceramente e seriamente sobre uma restrição de acesso, sobre um filtro do que efetivamente tem que ir ao Poder Judiciário, a gente vai entulhar o Poder Judiciário e vai fazer com que a busca pelo Judiciário tenha exatamente este objetivo que o senhor falou aqui. Na verdade, o objetivo foi cumprido: protelar o cumprimento de obrigações. Hoje, o acesso é feito com o fim de protelar o cumprimento de obrigações. Se a gente não entender que a restrição de acesso é uma questão de sobrevivência, não é razoável que eu tenha que olhar o processo dos senhores das grandes empresas junto com o processo de quem fica com um moletom que foi comprado. Tem um processo, eu acho que é no Paraná, uma irmã comprou um moletom com o desenho de uma caveira, o moletom chegou em casa, o irmão gostou, experimentou, serviu, o irmão resolveu ficar com o moletom da caveira. E aí foram ao judiciário resolver quem ficaria com o moletom. Eu vou levar para ler este processo um tempo que eu poderia estar dedicando ao processo de uma grande empresa, de uma questão de uma patente, de uma questão de um descumprimento contratual. E isso tudo chega ao STF, ao STJ. Então, se a gente não se conscientizar como sociedade que a restrição de acesso é importante, se todo mundo quiser levar a sua causa para o STF, o que nós vamos ter é ações levando 100 anos para serem julgadas. Então, óbvio que eu sei que não existe uma solução única para qualquer tipo de problema, mas eu entendo que o acesso precisa ser repensado seriamente. Muito bem. Os nossos agradecimentos à doutora Vanessa pela participação e também ao doutor Gabriel de Blasi pela participação. E, para finalizarmos o painel, eu vou passar a palavra ao doutor Fernando José da Costa, ele que é presidente do Lide Justiça. Bom, eu tenho a incumbência de, em 30 segundos, encerrar aqui essa apresentação, esse importante painel. Gostaria, em nome do Lide, em nome do nosso sempre governador João Dória, que eu tive a honra de trabalhar nessa última gestão como secretário da Justiça e poder aperceber um dos grandes problemas, um dos grandes desafios à sociedade civil, que é, sem dúvida nenhuma, o tema segurança ou insegurança jurídica. Então, agradecer a todos os expositores aqui presentes nesse painel e nesses dias aqui no Rio de Janeiro. É muito importante debater esse tema, é muito importante os senhores autoridades, representantes da advocacia, representantes do Ministério, do Poder Judiciário, ministro e também professores, para debater esse tema, enfrentar esse tema com a sociedade civil, principalmente com os empresariados. Então, infelizmente, não teremos perguntas, porque temos que respeitar aqui o encerramento das 12 horas e, por favor, teremos a parte da tarde outros painéis muito importantes. Então, contamos com a presença de todos vocês e até à tarde. Bom almoço a todos nós. Flávia. Muito obrigada, doutor Fernando. Quero agradecer imensamente a participação de todos neste painel super importante.